Meus amigos, então vem aqui, olha bem, vamos explicar para você, para não ficar só uma, né, decorar, por que que o STJ não aceita denunciação e chamamento? É fácil, gente. Quando você, advogado, ou eu, promotor, a gente entra com uma ação civil pública, a gente escolhe D, por exemplo, escolhemos uma empresa, a gente está dizendo que ela tem responsabilidade objetiva. Então, esta ação é proposta com responsabilidade objetiva. Quando o D quer chamar o processo A, B e C, ela está dizendo que os outros também têm responsabilidade, inclusive em relação a ela que está sozinha no polo passivo. Mas a responsabilidade de D para A, para B, para C, é objetiva ou subjetiva? Então é aí que o STJ diz que você não pode introduzir fundamento novo. Você está fugindo da lide principal. Ele não aceita. Ele fala que esse tipo de... esses institutos, nesse momento, atrapalham a lide principal, que é a mais importante. Além do que a lide principal é baseada em responsabilidade objetiva e a lide secundária, que vai se formar pela denunciação ou chamamento, é baseada em responsabilidade subjetiva. Por isso que ele não aceita. Então é um inferno, porque se você tem 10 poluidores e a gente escolhe o quinto, o escolhido tem que suportar a reparação, a indenização e vai em via regressiva quando os outros 9. Tem que ter, você tem que aguentar. Aí sempre me pergunto, então o que eu faço para aguentar até poder ir buscar? Você tem que ter seguro. A seguradora tem que te ajudar. Porque sabe qual é a única que os tribunais aceitam você chamar? A seguradora. É a única que se admite. Então, se você tiver um seguro contratado, você vai poder trazer a seguradora ao processo, para te ajudar a pagar. É a única que eles aceitam. Então, o único terceiro que eles admitem é a seguradora. Então, não que a seguradora vai te livrar, mas te alivia. Não, pode ser que livre, né? Se ela tiver um seguro expressivo, pode ser que ela banque todo o valor. Mas se não for a seguradora, não tem jeito. Pois não. Não, atualmente, vamos admitir, como as pessoas já viram que acontece muito, eu não sei se você sabe que o seguro ambiental é o seguro que mais vende no Brasil hoje. Então as pessoas começaram a fazer seguro, principalmente por conta de Samarco e tal. Então começa a ter grandes coisas e grandes indenizações, todo mundo começa... E é bem sintomático, né? Você percebeu que as grandes seguradoras do mundo vieram para cá? Há 20 anos atrás, o que a gente tinha? Sul América, Bradesco, Porto, o que mais que a gente tinha? Lá atrás. 3 ou 4. E agora tem o quê? TIB, CHEB, PRU, blá, blá, não tem um monte. Por que você acha que eles vieram? Primeiro porque o Código Civil passou a adotar a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. Ambiental, objetiva. Aí vem o ambiental e fala, não tem denunciação e chamamento do outro poluidor. Essas grandes seguradoras, elas têm escritórios que ficam olhando legislação e jurisprudência. O que elas sabem? Lá vai começar a vender. Por isso que vieram todas. Elas não são tontas. É porque a nossa legislação e a nossa jurisprudência caminhou para uma responsabilização mais forte. Então elas vêm. Porque a única maneira de você aliviar o teu lombo, qual que é? Então você, quando você lida com uma empresa que pode estar lá no polo passivo, o que você vai recomendar para o cara? Faz seguro. Mas é caro. Faz seguro e joga no preço do produto e serviço, não tem jeito. Para aliviar. Porque olha como que trava você, ó. Você acha que o promotor, quando ele vai escolher as 4 empresas, o que ele faz, gente? Promotor, vai lá. Eu pego declaração, eu pego tudo. Eu nunca vou pôr uma quebrada. Eu escolho a que tem mais capacidade econômica. Lógico. E ela que vai se arder com os outros depois. Presta atenção nisso. Você também tem que fazer isso. Você não pode escolher errado. Você tem direito de escolha porque você vai errar. Deu para entender isso? Beleza. 3.
Então, se perguntar para você, quais são os elementos que eu preciso para que alguém seja responsabilizado no plano civil? Você vai falar, eu tenho que ter uma conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente que causou danos ambientais, mas também sou responsável por danos individuais e tem que ter nexo. Quando você estuda a responsabilidade subjetiva, o que você poria no 4? Dolo e culpa. Aqui não tem. Aqui não tem. Então, o que você precisa para que alguém responda por dano ambiental? Que ele tenha praticado uma conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, causando danos ambientais ou individuais, e nexo. Mais nada. Aí a nossa lei, ela estabelece, porque olha, item 1, estou pegando lá, ó. Como é que eu chamo aquele que com a sua conduta ou atividade causa dano ambiental e individual? Esse aqui é o poluidor, que é este artigo aqui que eu pus para você, ó. Este, ó, aqui está o conceito de poluidor. Artigo 3º, inciso 4º dessa Lei 6938/81. Então, o que esse artigo fala? Ele fala, poluidor é toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável, presta atenção nisto aqui, direto ou indireto pelo dano ambiental. Esse é o artigo 3º, inciso 4º. Poluidor é toda pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direto ou indireto pelo dano ambiental e o individual se houver. Então, quer ver uma questão que caiu no concurso de magistratura, salvo engano, foi na Bahia. Acompanha comigo e vai resolvendo comigo. Eles colocaram assim, ó, presta atenção. João é dono de um terreno. Olha a pergunta que ele fez. João é dono de um terreno vazio, não tem nada. E ele arrendou para uma empresa que pôs ali um posto de gasolina. Posto de gasolina. Esta empresa recebe gasolina toda semana, pelo menos 2 vezes, de uma distribuidora de combustíveis. Distribuidora de combustíveis. Só que eles usaram um material muito ruim nos tanques e começou a vazar no primeiro dia. Começou a ir para o lençol freático, começou a pluma de contaminação a andar, cheiro, começaram a passar mal as pessoas ao redor do posto, levaram a notícia para o órgão estadual, quem cuida de posto de gasolina é o órgão estadual, e ele nunca apareceu lá, embora tenha sido chamado 10 vezes, poder público omisso. Esse era o problema, hein? Tá? João, dono de terreno, arrenda para uma empresa que recebe gasolina de outra, vaza, poder público é chamado 10 vezes e não vai e as pessoas são internadas. Então ele perguntava na prova, quantos poluidores se enxerga? 4. Você deve estar deixando o João fora ou o poder público. Gente, você não pode deixar o João fora. Por quê? Pergunta que eu vou fazer para você. Quando eu compro um terreno de alguém, tá? E tem uma contaminação, a contaminação passa para mim? Sim. É propter rem. Então, se quando eu compro passa para mim, se eu sou o dono do terreno, é meu.
É óbvio. Então o que eu tenho que fazer? Você é dono de terreno, você tem que ir lá todo dia e vigiar. Porque se alguém estiver fazendo lambança, você tem que arrancar de lá. Senão você vai para o polo passivo, gente. Entenda. Se eu compro terreno de terceiro, o passivo passa para mim, próprio terreno. Se eu sou o dono do terreno e um terceiro faz no meu, eu respondo. Porque a hora que ele sair do meu terreno, ficou na mão de quem? Minha. É isso que o STJ fala. Ele fala, seria uma insanidade eu dizer que passa para mim quando eu compro e quando é meu eu não respondo. Então o que eu faço? Então não adianta só pegar o dinheiro do arrendamento todo mês, tem que ir lá. E a hora que você vai fazendo coisa errada, vai lá no órgão ambiental, contrata um advogado e arranca o cara de lá, senão você vai para o polo passivo. A tua omissão leva você para o polo passivo. Isso. Porque quem está agindo é o oposto, é a atividade dele que é ativa. Mas você, como não reage e é o teu terreno, você vai para o polo passivo. E é por isso que o poder público também vai. Porque ele foi avisado quantas vezes? 10, não foi nenhuma. Ele com a omissão, já que ele tem a obrigação, dá nexo causal. Então a resposta era, quantos poluidores? 4. Quais são os poluidores diretos? Direto é o posto de gasolina e o distribuidor de combustíveis, porque são os dois que diretamente fazem a lambança. O João e o poder público são responsáveis indiretos, porque estão omitindo. Terceira pergunta que ele fazia, era na segunda prova, viu gente? Prova já discursiva. Terceira pergunta, ele falava assim, o poluidor direto tem responsabilidade maior que o indireto? Não, no nosso sistema é tudo igual. Aí ele falava assim, o Ministério Público, mas pode ser você. Imagine que você é o advogado de um cara que mora ali ao lado do posto. Nós vamos entrar com uma ação. Quem você é obrigado a pôr no polo passivo? Qual a tua resposta? Qualquer um. E se escolher um, os outros 3 podem usar a denunciação ou chamamento? Não, só vai na via regressiva. É assim que você responde, olha o que faz. Percebe? O STJ ele chegou num ponto, gente, que sabe quem que ele chama? Então veja, o causador direto... Outra coisa, só mais um detalhe. Você percebeu que a responsabilidade é objetiva de todo o que é poluidor? Não é todo poluidor, não responde objetivamente? Quem é poluidor também? O poder público. Então, não vai colocar na tua prova que o poder público responde subjetivamente, hein? Ele responde igual aos outros. O poder público no ambiental responde objetivamente. Ninguém escapa dessa regra aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu não falei aqui, com exceção do poder público. O poder público também está aqui. Então, quem responde objetivamente pelos danos? Todos. Luiz, eu posso colocar só o poder público no polo passivo? Sim. Imagine que o João sumiu, o dono do posto desapareceu e a distribuidora de combustíveis quebrou. Eu ponho o poder público, só ele no polo passivo. Você fala, mas o poder público não tem nenhum benefício? Tem um só que a jurisprudência criou. Sabe o que a jurisprudência do STJ diz? Na ação de conhecimento, o poder público responde objetivamente. Na execução da sentença, no cumprimento de sentença, o erário fica por último. Então, primeiro eu tiro o dinheiro do posto, do João. Se faltar, eu pego... Por que eu deixo sempre o erário por fim? Porque ele é seu. É para preservar você. Não é por causa do poder público. Então, isso foi uma criação jurisprudencial. Então, o STJ ele diz hoje assim, o poder público responde vindo a sentença, mas ele tem que estar com mais um, né, gente? Para o poder público ficar por último, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter um, né? Porque às vezes é só ele. Se cair na tua prova assim, o município tal recolhe esgoto, não trata e joga sem tratamento no curso d'água. Qual é o único poluidor? O poder público, como é que eu vou deixar? Como é que ele vai ser o último? É só ele? Aí não tem jeito. Eu deixo o poder público por último na hora de executar a sentença quando tem um poluidor direto e ele omitiu.
Então eu deixo ele por último, que é para preservar o seu. Que o poder público não tem dinheiro. Ele tem o dinheiro que é da coletividade. Então, buscando isso é que a gente larga ele por último. Então, a gente pune primeiro o poluidor direto e depois o indireto. Essa era a sequência que ele perguntou. Então, quantos poluidores são? 4. Quem é o direto? Posto, distribuidora. Indireto, João, poder público. Pode escolher só um? Sim. A responsabilidade do poder público é objetiva. E tem algum benefício? Na hora de executar, eu deixo o poder público por último. Poluidor direto tem mais responsabilidade que o indireto? Não, tudo igual. É assim que você tem que entender esse quadrinho aí. Dúvida? Se o poder público estiver tomando uma precaução, se a ação ser simultânea entre o poder público indo lá, nesse intervalo ter alguém entrado com a ação, ele continua respondendo ou não? Às vezes, o colega está perguntando o seguinte, e se o poder... Eu tenho caso, pessoal, que o poder público negligenciou 2 anos e quando ele vê que eu vou entrar com a ação, eu sou promotor ambiental, né, gente? Faz 22 anos que eu só faço isso. Às vezes ele percebe que eu vou pôr ele no polo passivo, sabe o que ele faz? Ele corre entrar com uma ação antes. Aí eu falo, não adianta você ter proposto ação contra o posto. Eu vou em cima de você, porque o fato de você ser autor de ação não proíbe que eu ponha você como réu. Poder público é fogo. Ele percebe que eu vou tacar ele no polo passivo, ele corre, mas ele não esconde que 2 anos ele não fez nada. Então não é porque você acionou, isso é muito típico em loteamento clandestino. O loteamento clandestino vai lá, vai, o MP vai entrar com uma ação contra o loteador, porque quando é loteamento clandestino eu tenho o poluidor direto, que é o loteador, o indireto, que é o poder público municipal, que nada fez. Então eu posso acionar quem? Eu posso acionar só o poder público, só o loteador ou os dois. Eu, quando é loteamento clandestino, eu ponho os dois, viu, gente? Porque de 22 anos, loteamento clandestino demora 10 a 15 anos a ação, e quando chega no fim, você não sabe onde o loteador está. Então, já que ele desaparece mesmo, eu já sei disso, em 90%, e pelo menos o município não desaparece, ele está lá. Então, eu nunca em loteamento eu ponho só o loteador. Eu ponho sempre os dois. Então, acontece isso. Quando ele percebe que eu vou entrar com a ação, ele corre e entra com a ação contra o loteador. Eu falo, pode deixar, você pode entrar com a ação contra o loteador, que depois eu vou contra você. Porque não é porque você entrou contra o loteador que você vai apagar 2, 3 anos de omissão. Bom, então se cair para você, pessoal, e este é o poluidor. Outra coisa que você vai aprender agora definitivamente. Vocês não falaram para mim que quando eu compro um terreno de terceiro, o passivo passa para mim? Então, mas agora eu vou explicar por que passa. Olha aqui como é fácil. A degradou a área. Quem é o poluidor direto? A vendeu para mim, que sou o B. Quando veio na minha mão, qual era a minha obrigação? Fazer um levantamento e eu não fiz, eu mantive. Quem fez e quem mantém, esse é o direto, esse é o indireto. E os dois respondem. Por isso que a obrigação é próprio terreno, quando se trata de uma poluição em terreno. Aí você entendeu, porque eu tenho os dois poluidores. Aí você entendeu, não é para decorar, é para guardar, é que pena que a gente não tem muito tempo, né? A gente tem que correr. Mas eu quero que você entenda juridicamente, não é só assim, porque a obrigação é próprio terreno, mas é próprio terreno porque a lei estabelece. Ela fala, ó, o responsável direto e o indireto, os dois têm responsabilidade. Se eu compro um terreno, quando chega na minha mão, o passivo passa para mim. Você fala, mas eu não causei. Sim, você não causou diretamente, mas quando mantém, é aquela história. Se você tem um dano que se perpetua, o dano é pronto, então eu virei poluidor para manter. É aí que está o próprio terreno. Então essa história de próprio terreno, ela está escorada em lei. É a lei que diz, poluidor direto e indireto tem responsabilidade. Então quando cair na tua prova, sabe quantas vezes ele já perguntou isso na prova da OAB? O sujeito comprou um terreno de outro.
com contaminação. O adquirente responde? Sim. 4 vezes ele já perguntou, não vai perguntar mais. Sabe qual vai ser a próxima pergunta dele? O sujeito comprou um terreno contaminado? Sim. Ele responde? Sim. Mas o promotor vai entrar com uma ação. Quem ele aciona? Só A, só B ou os dois. Mas A não está mais com o terreno. Mas onde está escrito na lei que eu só posso acionar quem está com o terreno? A lei fala que eu posso acionar o responsável, mesmo que ele não tenha o terreno. Nós pegamos outro dia um caso que uma propriedade foi vendida 10 vezes. Juro que aconteceu isso. 10 vezes. E quem fez a lambança foi o primeiro. Só que ele foi vendendo. Quantos poluidores diretos eu tenho? 1 direto. E os outros 9 são o quê? E quem eu posso pôr no polo passivo? Então nós pegamos o 5º e colocamos lá. Que era o que mais tinha dinheiro. Ele foi até o STJ dizendo, não sei porque me escolheram, porque eu fiquei 28 dias com a propriedade. Realmente, de todos, o que menos ficou com a propriedade foi ele. Sabe o que o ministro Herman Benjamin pôs no acórdão? Em matéria de solidariedade passiva não há percentagem. Ficou 1 minuto ou 1 milhão de anos é a mesma coisa. Não seja dono. Ele falou juridicamente, mas o que ele disse lá foi isso. Por isso que as construtoras hoje, procura grandes construtoras e pergunta para eles. Sabe como a grande construtora ela faz hoje? Ela vai comprar um terreno para construir um imóvel, ela faz um pré-contrato com o dono do terreno e fala, eu só compro o seu imóvel se você deixar eu perfurar 20 vezes. Não deixa, ela vai embora. Deixo. Então ele faz o contrato e ela fura 20 vezes até o lençol freático. Colhe material, manda fazer exame para ver se tem passivo lá embaixo. Se tiver, ela devolve. Se não tiver, ela é obrigada a comprar. No pré-contrato ela fala, se não tiver passivo, eu me obrigo a comprar, ainda que eu não venha a lançar futuramente o prédio. É assim que as grandes construtoras fazem. Porque elas cansaram de comprar um terreno e quando chegou lá na frente elas eram surpreendidas com a ação em cima delas. Grande construtora não compra mais no escuro, gente, não compra. É tudo assim. Bom, matamos isso aqui, vamos para o ponto 2. Você já sabe que o poluidor tem que pagar o dano ambiental e o dano individual. A diferença, senhor advogado, presta atenção, é que o dano ambiental não prescreve. Não prescreve até o STF julgar um acordo, um recurso que entrou há 2 meses atrás, né? Então, o STF aceitou um recurso em regime de repercussão geral, que ele vai discutir se dano ambiental prescreve ou não. Mas por hora, como ele não decidiu, você vai pôr que dano ambiental não prescreve. Só que o dano individual prescreve. Então, cuidado, advogado, não fica dormindo. O regime de prescrição para os danos individuais resultantes de poluição é o regime do Código Civil. Você não pode ficar perdendo tempo, senão foi embora. Eu é que posso... Eu, promotor, eu posso levar hoje 15 anos para entrar com uma ação. Até o Supremo se manifestar. Se ele falar que prescreve, até nós vamos passar a ter que andar bastante rápido. Então isso vai ser decidido pelo Supremo. O ministro Alexandre de Moraes, ele aceitou, em regime de repercussão geral, uns 60 dias atrás, discutir esse tema. Vamos ver o que eles vão dizer. Por hora, então, você já sabe, dano ambiental não prescreve, eles não vão resolver isso até o fim do ano, e os danos individuais prescreve regime do Código Civil. E como você viu, o nexo causal não é só quem pratica, causa o dano diretamente que responde, o indireto responde. E é aqui que a jurisprudência tem crescido muito. Então aqui está o dono do terreno, aqui está o poder público que nada faz.
Você vai se surpreender, mas o STJ está começando a dizer que o banco que financia a obra poluente é poluidor indireto, que ele tem que cortar o financiamento. Tem banco que está começando a exigir uma certidão de que não tem inquérito e ação a cada 3 meses, senão ele não libera dinheiro. Paulatinamente, bom, em bolsa, empresa que tem uma ação civil pública ambiental já não consegue pôr mais ações em bolsa, viu, gente? Pode ver aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. Ele tem que apresentar certidão de que não tem nada. Senão não consegue pôr ações em bolsa. Paulatinamente. Eu consegui outro dia uma condenação assim, uma usina, arrendamento de umas 80 propriedades rurais. Só que os caras entregavam cana-de-açúcar para a usina e queimava a sua propriedade, a queima da cana. Antes a gente tinha que fazer 80 ações. Quando o ministro Herman Benjamin falou que quem se aproveita da poluição alheia, poluidor eu peguei e nós colocamos a usina respondendo pelas 80. E o STJ manteve. Olha que legal. Então, se você for advogado presta bem atenção, se você for advogado de uma empresa que compra de 8 para produzir, tá? Mas essas 8 poluem, o que você vai falar para o teu cliente? Cuidado que você vai responder pela poluição das 8, que é a jurisprudência do STJ. Quem se aproveita da poluição alheia, poluidor é. Isso é Herman Benjamin, hein? Então, a hora que eu comecei a dar essa aula para você, eu falei o quê? Eu tenho 3 artiguinhos pequenos, você viu? Só isso aqui que eu tenho. Eu tenho 3 artigos pequenos e o resto tudo é o quê, gente? Jurisprudência pura. Por isso que quando eu falo assim, só ler aqueles 3 artigos resolve essa matéria? Não resolve. Tem que saber jurisprudência. E agora a última cacetadinha no teu cliente, presta atenção. Quando se tem uma atividade econômica, e causa dano ambiental, sempre se aplicou a teoria do risco da atividade. Mas isso também no consumidor é assim. Então isso aqui no consumidor também é assim, né? Você aplica a teoria do risco. Só que sempre se discutiu se a teoria é do risco criado ou do risco integral. Qual é a diferença de risco criado e risco integral? No risco criado, você admite excludentes de responsabilidade. Caso fortuito, força maior, fato de terceiro. Então, quando você adota a teoria do risco da atividade, risco criado, se você conseguir provar caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o teu cliente escapa. Se for risco integral, não tem excludente. E como eu disse, o STJ nunca se posicionou assim, com segurança, até 2014. Eu não sei como é que não caiu na prova ainda de vocês. Em 2014, chegou um caso no STJ que é a mesma coisa da Samarco, só que dividido por 6 vezes, mais ou menos. 6 vezes menor. É que talvez vocês não lembrem disso, mas foi no rio Muriaé, também em Minas, que estourou uma barragem, só que a lama andou 15 quilômetros e já caiu no rio. Não teve um estrago tão grande. E como era uma barragem 6 vezes, mais ou menos, 6, 7 vezes menor que a Samarco, não teve essa repercussão que teve agora. Mas foi idêntico, hein? Esse caso de 2007 chegou no STJ em 2014. E a partir desse julgamento, que é um repetitivo,
recurso repetitivo especial, você sabe que recurso repetitivo não é um julgado comum, 1374284 de Minas, o STJ disse, a partir de hoje, este tribunal vai adotar a teoria do risco integral. Então, você não consegue alegar dolo e culpa, não escapa, e não consegue escapar por caso fortuito, força maior e fato terceiro. Então, eu pergunto, como é que você escapa? Me diga. Como é que teu cliente escapa? Você tem que fazer seguro. Por isso que eu falo para você que não tem outro jeito. Olha como é que a responsabilidade civil ambiental ela é. Ela é objetiva, ela é solidária. Se eu escolher o teu cliente não tem chamamento nem denunciação, só pode trazer a seguradora, só em via regressiva que ele vai poder lá na frente receber. O dano ambiental não prescreve e a teoria do risco integral escapa desta camisa de força. Você vê como é difícil? Então fica aí, essa é uma matéria importante, responsabilidade civil ambiental. E agora, para terminar a aula, vou colocar aqui uns pontos de responsabilidade. Anotaram tudo? Não. Impossível. Tá, aí precisava ver. A gente não tem uma ideia como é que está lá. Como o caso a gente nunca teve na mão, difícil dar palpite, viu? Acho que não deveriam voltar lá, mas talvez seja mais para inglês ver, né? Para falar, olha, estão voltando, né? Pessoal, veja, vamos encerrar a nossa aula, que na última nós vamos falar de responsabilidade penal e falar um pouquinho de legislação especial, né? Gente, quando eu tenho dano, cabe responsabilidade civil. E quando a conduta ou atividade do teu cliente, ela infringe uma infração, ela tipifica uma infração administrativa, tem responsabilidade administrativa. Então, veja, primeira coisa que o poder público tem que fazer, ele tem que chegar na atividade lá do teu cliente, na empresa, por exemplo, e encontrar uma infração administrativa. A infração administrativa, ela tem que estar tipificada e tem que estar prevista em lei. Então, os princípios de tipicidade e legalidade são exigidos. Agora, cuidado, pessoal. Aqui não é crime. Então, quando eu falo que tem que estar previsto em lei, é lei em sentido amplo. Não precisa ser lei em sentido estrito. Tanto que no nosso sistema, as infrações estão em decreto. Decreto 6.514/08. Aqui eu tenho, dos artigos 24 a 93, 70 infrações administrativas. Então, as infrações administrativas, que vão gerar um auto de infração para o teu cliente, elas têm que estar tipificadas e têm que estar em lei, mas não é lei em sentido estrito. Lembra que quem é que exige lei em sentido estrito? Crime. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Não estou falando de crime, estou falando de infração. Então, eu tenho 70 infrações administrativas no decreto 6.514/08. Então, o sujeito, ele chega lá na empresa do teu cliente, ele vai fazer uma fiscalização. Fazendo a fiscalização, primeiro tem que ser uma autoridade competente. Quem é que tem competência para fiscalizar? Você tem que ler o artigo 70, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Ambientais.
Então, primeiro, na fiscalização que o poder público exercita, tem que ter uma autoridade competente. Então, está escrito nesse artigo, são competentes para fiscalizar, autuar e instaurar o processo administrativo os funcionários dos órgãos ambientais que são encarregados de fiscalização. Então não pode pegar o João, que não está trabalhando hoje. João, o que você está fazendo? Ah, hoje não tem nada para fazer. Pega a prancheta e vai fiscalizar. Não pode. Você anula o auto. Cada órgão tem que ter um funcionário especificamente destinado para fiscalizar. É esse que pode ir lá. Ele tem que ter nas suas atribuições fiscalização ambiental. E aí o artigo 70, parágrafo 1º fala, e os agentes das capitanias dos portos do Ministério da Marinha, que é quem faz as autuações em alto mar. Aí ele chega lá, o cara é o competente, se não for não deveria lavrar, se ele lavrar você anula, e ele vai lavrar o auto de infração. O auto de infração é um ato administrativo. E como é um ato administrativo, tem presunção do quê? De legalidade, legitimidade e veracidade. Portanto, quando se lavra um auto de infração ambiental, toda a carga probatória passou para o infrator. Ele é que tem que demonstrar que aquilo não é legal, não é legítimo, que o auto não está registrando algo verdadeiro. Então é você que vai fazer, né, para ele, né? Que ele vai lá no teu escritório dizendo, ó, fui autuado. Então eu quero que você entenda que você, advogado, quando você pega uma autuação, a primeira coisa que você tem que ver é, existe a infração? Não, inventaram. Então você já ganhou o caso. Não pode inventar. Tem que estar tipificado, tudo direitinho. Qual a segunda coisa que você vai ver? A autoridade é competente? Quem estava lá tem poder fiscalizador? Não. Você já anulou o auto. Você já sabe que lá, no processo administrativo, você vai anular tudo. Se a resposta é sim, já começou a piorar para o teu cliente, né? Porque aí o auto de infração ele é legítimo, verdadeiro, veraz. Então você vai ter que... Uma coisa que eu quero também que você analise sempre é o seguinte, tem hora que o funcionário, por N motivos, às vezes é novo, tal, mas ele faz o seguinte, ele registra uma coisa e coloca outra na infração. Não há correspondência. Você entendeu ou não? Ele fala assim, teu cliente foi flagrado fazendo X, e na hora dele lançar, ele lança uma infração errada. O decreto 6.514/08, ele diz que você pode fazer essa retificação na esfera administrativa. Se não fizer na esfera administrativa e depois quiser fazer na esfera judicial, o STJ não aceita. Ele fala que não é possível. Então, se você tiver aqui esse tipo de situação, né? Noticiou uma coisa, registrou outra, você pode fazer esse saneamento na fase administrativa. Inclusive, o artigo do decreto 6.514/08, acho que é o artigo 99 ou 100, quer ver? Artigo 99. Então, veja, quando você tem esse tipo... Agora, quando a infração não existe, não tem como sanar. Se a autoridade é incompetente, não tem como sanar. Se registra uma coisa e põe outra, tem como sanar. Artigo 99 diz, tem que ser na esfera administrativa. Se não for na esfera administrativa, depois não adianta querer consertar em juízo. Você fala, mas quem vai em juízo? Você, ué. Se você perder na esfera administrativa, você vem em juízo discutir. Aí, às vezes, o poder público quer fazer o conserto, né? Quer fazer o saneamento na esfera judicial. Não vai dar. Bom, então, tem a infração, fiscalizou, tem o auto. Qual é a responsabilidade que o teu cliente tem?
Então, presta atenção como é que isso aqui caminhou. Durante 10 anos, o STJ disse a responsabilidade é objetiva. 10 anos assim. Você fala, de onde ele tirou isso? Não sei. Não está escrito em nenhum lugar, era jurisprudência. Há 2 anos atrás, ele começou a dizer o seguinte: o responsável direto pela infração administrativa ambiental responde objetivamente. E o indireto responde subjetivamente. De onde ele tirou isso? Não sei. Não tem mesmo? Não tem. Tem nenhum lugar que está escrito isso, é jurisprudência. Por isso que eu falo que nós estamos num campo de jurisprudência. A primeira que decidiu assim foi a ministra Regina Helena Costa, que é aqui de São Paulo. Então, exemplo dessa história aqui. Então, o caso que caiu na mão dela, que eles decidiram, foi assim. Uma empresa fabrica material perigoso. E ela contratou a empresa B, transportadora, para transportar esse produto. Só que ela fez tudo direitinho. Ela foi lá, escolheu o melhor caminhão, ou seja, ela fez o dever de casa, vai. Quando chegou no dia de transportar, aquele caminhão que ela tinha escolhido não estava lá. Então a empresa transportadora pegou um mequetrefe, e você já sabe o que aconteceu, Lady Murphy, né? Tombou lá na estrada, material super perigoso, cancerígeno, foi para o pequeno riozinho que passava do lado da estrada, tudo que podia de ruim acontecer, aconteceu. Aí esse caso caiu no STJ. E eles entenderam que você não podia colocar o mesmo tipo de responsabilidade, porque a empresa A fez tudo o que lhe cabia. Foi descumprimento até contratual, porque B não pôs o caminhão escolhido. Então eles resolveram, de 2 anos para cá, tratar dessa maneira. Quando eu tenho o responsável direto, que era a transportadora, ela responde objetivamente. O indireto, que é a empresa que fabricante, responde subjetivamente. Você fala, mas de onde eles tiraram isso? Não tem lei isso, gente, é jurisprudência. Só que eu falei para os alunos, vamos continuar olhando, porque existe uma tendência no STJ de mudar tudo para subjetiva. Não deu outra. Esse ano, o STJ começou a dizer que toda responsabilidade administrativa é subjetiva. Ele já... Então, se cair na tua prova, gente, vai na linha de baixo. Há 3 anos atrás, se eu tivesse aqui, eu estive, né? Eu falava, põe objetiva. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, eu falava, põe o do meio. Hoje, eu digo, põe o de baixo. É a tendência do STJ. Então, o STJ, ele caminhou na jurisprudência. Então, sim. O que o STJ passou a entender, e eu vi que é uma tendência e acho que vai se consolidar, é o seguinte: quando eu tenho reparação de dano, que é o que eu estudei com você, é objetiva. Quando eu tenho sanção, que é sanção administrativa e sanção penal, é subjetivo. Eles passaram a entender assim. Tanto que o ministro Mauro Campbell Marques, ele usa a expressão direito sancionador é subjetivo, direito reparador é objetivo. Então, quando eu li esse acórdão dele, eu falei, o STJ vai acabar mudando de vez. E mudou mesmo. A gente que acompanha há 20 anos, isso mais ou menos vai lendo os acordos, você fala, isso aqui eles vão caminhar para uma mudança. Então, guarda na tua cabeça que é fácil. Direito reparador, que é o que nós estudamos lá atrás, que é o civil, é objetivo. É objetivo e paulada e cacetada, né? Você viu que não escapa. Quando eu caio no direito sancionador, e qual que é o direito sancionador? É o sancionador administrativo e o sancionador penal, que eu vou te dar na outra aula que vem. Então aí é sempre subjetivo. Outro ponto que pode cair para você. 4.
sancionador. Direito reparador, objetivo, direito sancionador, subjetivo. Outro ponto que eu queria só trazer para você. Nós vimos agora há pouco que quando eu tenho um dano ambiental e alguém compra a propriedade, passa, sim? É propter? E se o sujeito anterior praticou uma infração administrativa ambiental? E ele vendeu, passa? Não. Então você tem que lembrar, crime passa para outro? Também sanção administrativa não passa. Então é assim, direito reparador passa, direito sancionador não passa. Você pune quem praticou a conduta. Enquanto que no reparador você passa para quem? Por que um reparador é assim? Porque tem artigo dizendo, ó, isto aqui que eu pus para você, isso aqui, ó, isto aqui é só o civil, isso aqui não serve para as outras. Então por que no direito civil tem essa história do poluidor direto e indireto? Está escrito na lei. Só que no penal, a Constituição fala, ninguém pode ser responsabilizado por crime de terceiro. Embora não esteja escrito isto no 5º45 da Constituição, mas o STJ tem dito que o 5º45 também se aplica para o administrativo. Portanto, a tua resposta é, direito reparador passa para o adquirente, direito sancionador não passa. E para a gente encerrar a aula de hoje, eu falei para você que o direito ambiental, o dano ambiental não prescreve, por enquanto, né? Até o STF decidir. Mas no direito, perdão, o dano ambiental não prescreve, o dano individual prescreve. Então você vai ler na tua casa 5. As infrações administrativas todas prescrevem. A prescrição você vai ler no artigo 21 do Decreto 6.514 de 2008. Então, infração administrativa prescreve. Crime prescreve. Dano ambiental não prescreve. Percebe como tudo é mais duro no dano? Inclusive, eu chamo tua atenção para o parágrafo 4º desse artigo 21. Sabe o que está escrito aqui? Se prescreveu o crime ambiental e a infração administrativa ambiental, isso não afasta a obrigação de reparar dano. Ou seja, a prescrição penal e administrativa não atinge o dano. O dano fica sempre incólume. Olha que interessante a lei. Então, na prova, ele pode jogar com essas coisas. Então, sabe a tua atenção sempre qual é? A hora que caiu uma questão de responsabilidade, para e veja que responsabilidade ele está falando. Porque você vê que o tratamento é diferente. Então, dano, responsabilidade objetiva. Crime e infração, subjetiva. Dano passa. Crime e infração não passam. Dano não prescreve, pelo menos por hora. Crime e infração prescrevem. Só que se acontecer a prescrição penal e administrativa, não atinge a responsabilidade civil. Eu acho que com isso aí a gente hoje teve bastante informações, né? E eu agradeço muito a classe. Eu acho que a última aula vai ser gravada, viu, pessoal? Mas não deixa de assistir. Talvez eles vão colocar para vocês online. Mas assista, que eu vou colocar lá um pouquinho de penal, vou falar um pouquinho de tutela de política urbana e um pouquinho de política nacional de resíduos sólidos, alguns pontos que são importantes, viu? Agradeço a atenção, muita sorte. Tchau.